Queridos, a paz do Senhor, hoje nós estamos aqui mais uma vez para gravar a pré-aula de número 10, que fala sobre o milênio, um tempo glorioso para a Terra. Nós somos aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério Teófilo Otoni. Lembrando, senhores, que toda a equipe, toda a bancada aqui da EBP, Escola Bíblica de Professores, nós estamos engajados nessa luta em espalhar a Escola Bíblica por todo o Brasil e fora do Brasil. Aos meus amigos que compartilham a lição, sempre mandam inscrito e sempre dá um like nos nossos vídeos. Eu quero deixar para vocês um abraço e desde já as nossas orações de toda a equipe EBP para que Deus possa nos abençoar em cada aula. Hoje eu quero iniciar mandando um grande abraço ao meu amigo Wilton Gomes. Quero mandar um abraço ao pastor Adilson, ele é líder da EBD, da sede do ministério lá em Taubaté. Quero mandar um abraço ao Anderson, baixista, deve tocar muito com esse nome, falei com ele, a Rafael Fonseca, a Reginaldo Silva, a Avelino Passos. Eu quero mandar um abraço a toda a loja, todo o pessoal do Mundo da Boca Rosa, loja infantil. Que Deus abençoe vocês por estar conosco aqui na EBP, Escola Bíblica de Professores. Ao Mário Pires, ao diácono Alcides de Aracaju, Sergipe, ao Luiz Ricardo e a pastora Elienay, da Igreja Remidos por Cristo em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e a Rosenilda Melo. A todos vocês, que Deus possa nos abençoar, e nós iremos iniciar a lição. Está comigo hoje aqui o diácono Edvandre, companheiro nosso, e vocês já conhecem. Vamos falar sobre o milênio, o reino milenial. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós vamos lendo tópico a tópico, nós vamos parar e explicá-los. Não perca, pegue seu copo com água, pegue a sua caneta, grife a sua revista e compartilhe com seus alunos alguns minutos de sabedoria. Você está conosco, o diácono Edvander, ele vai iniciar com a introdução. Fica à vontade, meu querido. Pai do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês. Introdução. Satanás será preso por 1000 anos, mas em seguida será solto, para logo em seguida ser lançado no lago de fogo. Neste tempo, onde estarão os salvos em Cristo? Eles estarão com Jesus e reinarão juntamente com Ele. Por um período de 1000 anos, este será o tema da lição que estudaremos na aula de hoje, o milênio. Eu quero deixar bem claro que nós vamos postar todos os termos em hebraico, que será falado aqui, abaixo do vídeo, só você colar e copiar, ok? Nessa introdução, eu creio que você vai falar alguma coisa sobre isso aí, já está anotado aí. Eu queria que você anotasse que Satanás, ele é preso por 1000 anos, e esta cena ela acontece, ela ocorre depois da morte dos ímpios e da ceia das aves de rapina dos versos anteriores. Isso aqui é interessante. Apocalipse, ele vai relatar essa cena, quando nós lemos Apocalipse 20, o capítulo número 20, o 19 em si, e desde o 19, Apocalipse 19, fala sobre a grande ceia do Senhor, que é diferente, isso que devemos deixar bem claro, das bodas. Essa aqui é a ceia carnal, onde será, aqui fala o texto 21, diz, os restantes dos mortos com espada, foram mortos com a espada que saía da boca, que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, versículo número 21. Então preste bem atenção. Essa cena que nós vamos iniciar essa introdução sobre o reino milenial, ela ocorre depois de todo esse acontecimento. E há algo interessante nessa introdução, nós devemos deixar bem claro que o termo corrente, a cadeia aí, nós falamos de corrente, ela não é de ferro nem de aço, como já vi alguns pregadores falando. Por que não é de ferro nem de aço? Porque essa corrente no literal aí, ela não pode ser de ferro nem de aço, porque nós estamos lidando com um ser espiritual. Satanás é um ser espiritual. Então, logo, essa corrente ela não pode ser uma corrente material. Ela é uma corrente ou cadeia que nós chamamos de circunstâncias, com cada elo forjado por um evento sobre o qual o diabo e os seus anjos não têm qualquer poder. Isso deve ficar claro, querido. Ele não pode mais agora tentar os justos, porque estes agora foram levados para os céus. Isso que é muito interessante. Ele também não pode tentar os ímpios, porque todos foram mortos pelo próprio Adonai, diz o texto de Apocalipse 19, versículo 21. Então agora, todo o seu reino agora é desfeito, e ele agora é preso por 1000 anos. Isso deve ficar bem claro. Então a prisão de Satanás significa que ele está agora privado das atividades que ele tinha concernente ao ser humano. Por que isso? Porque o Satanás, ele usa o ser humano como instrumento para fazer o mal. Já durante esse período de 1000 anos,
ele estará circunstancialmente amarrado, isso deve ficar bem claro, inteiramente privado de utilizar os seres humanos em suas obras. Então entenda isso aí para você iniciar essa introdução, falando para toda a sua sala que essa corrente não é uma corrente no literal. O termo usado aqui na atualidade são correntes espirituais, ok? Quer falar alguma coisa, meu querido? Em relação a essa questão, Elias, eu estava dando uma estudada sobre essa questão do Satanás ser preso. E nós vemos que a corrente, não a corrente dos dispensacionalistas, como é a nossa, mas a corrente dos pós-milenistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, nós vemos que eles creem que quando Jesus morre na cruz, o Satanás já é preso por um pouco período de tempo. E nessa prisão eles entendem o seguinte, que o Satanás, naquele momento, ele tinha o poder de enganar as nações. E ele foi privado de enganar as nações e passando o poder do Evangelho, do ID, de pregar o Evangelho para toda criatura, a igreja. Então aí se dá a questão de que quando a igreja for pregar todas as nações o Evangelho, aí sim virá o reino de Cristo. Então, em relação a isso que você está falando, eu achei interessante e diferente da nossa teologia. E eu vejo que a nossa teologia fala diferente das 7 dispensações e que a última dispensação será essa vinda de Cristo. Jesus descendo no Monte das Oliveiras e fazendo aquilo que Daniel relatou no capítulo 2, no versículo 45 e diante, que nós vamos estar debatendo mais à frente. Ok, eu vou continuar aqui no tópico de número 1, que fala sobre o reino milenial com o Senhor. Fica à vontade. Reino milenial, a restauração da terra. O milênio será um período literal de 1000 anos. Este momento não é uma utopia, como alguns afirmam. Deus criou tudo perfeito e outorgou ao homem autoridade e domínio para cuidar da terra e dos animais. Mas para cuidar da terra e dos animais, mas o homem fracassou em cuidar de si mesmo e do seu habitat. A queda rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado e aguarda a redenção que se dará quando Cristo assume o reino milenial. Nesse termo, eu acho interessante que essa palavra milênio, para ficar bem claro para todos os professores e alunos que gostam da IBD, a palavra milênio ela vem dos termos latinos mili, que significa 1000, e annum, ano. Logo é um período de 1000 anos. Isso é literal, querido. Não há mudança da verbalização grega, não existe mudança. Aqui quando nós lemos o texto no original grego, não existe mudança. Algumas coisas que são utopia, não. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O Diácono vai falar sobre isso. Então, 1000, ano. E a palavra grega também chamada tílias, que é muito usada aqui, ela também significa 1000. Ela aparece 6 vezes só no Apocalipse 20. Há uma concordância de Deus em enfatizar o termo 1000, nos mostrando que é literal. Entenda isso aqui. Vamos compartilhar isso aqui para a sala entender. Então esse período é um tempo de reestruturação de toda a terra. Por quê? Essa reestruturação é aquilo que nós perdemos no Éden. Lembra quando Adão caiu? Foi perdido o contato com Deus. Essa reestruturação agora é o quê? Deus vai reestruturar a terra que foi perdido desde o Éden. Então isso deve ficar inculcado na sua cabeça. Os negros vão fazer negócio de inculcado, né? Acho que esse lado de Deuteronômio, quando fala agarrar na cabeça, aquela coisa toda. Então entenda isso aqui para levar para a sala de aula, querido. Quem vai recuperar quem fazer a reestruturação? O próprio Adonai. Não existe. Eu vejo algumas pessoas falando que quem vai ocupar o reino milenial, eu acho interessante nós falarmos sobre isso, é Davi. Davi, quem vai ocupar o reino milenial, vai ser vai ser sentado. Não, querido. Aquela passagem que nós lemos, segundo Samuel, se não falar a memória, nós vamos entender que ali é apontando para o Messias. O próprio Isaías fala sobre isso, e os demais textos que todos nós lemos na Bíblia é apontando para o Messias.
linhagem que não faltaria um trono desde a descendência de Davi, é o próprio Yeshua. Então entenda isso aqui. Então essa reestruturação que quer fazer é o próprio Adonai. Então essa perfeição no início que nós tínhamos de Adão, ela será recuperada novamente. Não só o homem anseia agora por essa reestruturação, por essa restauração, mas também toda a criação feita pelo próprio Deus. Isso é interessante. Enquanto nós destruímos e desmatamos, a natureza geme pedindo para que isso seja recuperado. E Adonai agora ele vai restabelecer e ele vai ouvir o clamor da natureza. E até do próprio homem que é convertido. Um dia eu falei sobre a matéria num curso de bacharel que fala sobre teologia do meio ambiente. E as pessoas saem lá dentro assim, maravilhadas, assim, nossa, como eu nunca parei para pensar que é o nosso dever reestruturar a terra, é o nosso dever reestruturar o meio ambiente. Querido, cristão ele não pensa em plantar árvore, não. Ele não quer saber dessas coisas, não. Ele fala assim, já que eu estou indo embora mesmo, já que eu estou indo ser arrebatado mesmo, que fica aí, que se exploda por aí. Não, querido, é o nosso papel cuidar daquilo que Deus nos deu. Então entenda, a reestruturação da terra vai acontecer porque a natureza está clamando e Deus irá reestruturar. Isso é muito interessante. Então o estabelecimento agora do reino milenar de Cristo se torna indispensável por causa desses fatos, porque somente assim haverá se cumprido todas as alianças feitas com Deus, com o próprio Israel. As alianças que Deus fez com Israel agora vai ser cumprido no reino milenar. Entenda uma coisa, o que é uma aliança? A aliança é um pacto ou um acordo, e Deus sempre fez acordo com toda a nação de Israel, isso deve ficar claro. Deus fez vários pactos com a nação de Israel, isso tem que ficar claro. Quem é a chave do pacto? Quem é a aliança do pacto? Não é o homem. A aliança do pacto é o próprio Deus. E em todos os momentos ele se obrigou a cumpri-los, independente ou não se o homem iria cumprir. O Deus verdadeiro, ele cumpre. Eu acho interessante que a Bíblia assim, ainda que o homem, ainda que nós permaneçamos infiéis, ele é fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Então entenda isso, o homem vai cumprir? O homem cumpre, mas se o homem não cumprir, Adonai cumpre, porque ele é Deus e ele fez essa aliança, ele fez esse pacto. Ok? Quer falar uma coisa, meu querido? Fica à vontade. Desde já eu queria pedir desculpa aos alunos, porque essa semana eu fiquei meio gripado, né? Mas Deus está nos abençoando. Em relação a isso que Elias falou, já adiantou aqui muitas coisas. Em relação à questão de utopia, nós vemos, Elias, a crescente da teologia do do amilenista, e eles pregam relativamente que não seriam 1000 anos, mas sim, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas isso aí nós vamos estudar mais à frente, nós vamos ver que realmente seria 1000 anos. E essa questão, a palavra utopia significa fantasia, um sonho ou algo irreal. Então nós vamos ver que na própria palavra de Deus, como Elias já falou aqui, falam 6 vezes no Apocalipse sobre 1000 anos. Então realmente esse 1000 anos seria um fato verdadeiro que iria sim acontecer. Amém? Eu acho interessante que muitas pessoas pregam o Apocalipse como alegoria. Isso. Né? A utopia. E nós vimos que todas as passagens do Apocalipse, não vou tirar nenhuma, todas elas comprovam, desde o Antigo até a Revelação, que Adonai fez a promessa, está cumprindo a promessa. Querido, nós estamos vendo aí as pestes sobre o Brasil, sobre o mundo. Nós estamos vendo isso. Agora eu quero até parabenizar o Elinaldo Renovar. Bloquearam o Facebook do Elinaldo Renovar, porque ele foi um dos que mais divulgou agora recentemente o que nós chamamos de mudança de gênero. A igreja toda ficou calada. Quantas pessoas compartilham o que não presta? Quantas pessoas não compartilham a videoaula? Quantas pessoas não têm coragem de mandar uma videoaula para um aluno, para um amigo que estuda, que gosta da EBD, mas fica mandando porcaria? Eu quero parabenizar o Reinaldo, porque o Facebook dele foi bloqueado, porque ele foi uma das pessoas que bateram contra a mudança de gênero, que está querendo ser atonado. O MEC está querendo empurrar isso goela abaixo, querido, e nós como cristãos não devemos aceitar, nós ficamos calados. Então isso é para ser divulgado no Facebook, isso é para ser divulgado no WhatsApp, isso é para ser divulgado no Twitter. Nós cristãos devemos bombardear a rede falando sobre essa
catástrofe que estão querendo enfiar na escola brasileira. Isso é uma vergonha. Então, é o nosso papel. O nosso papel é divulgar a volta de Cristo. Nunca se ouve na história de todo o cristianismo uma palavra verdadeira como essa revista. Não existe. Nós paramos de pregar, nós paramos de falar. É o papel da Assembleia de Deus, como igreja pentecostal, continuar falando e principalmente divulgando essa lição, querido. Não perca tempo com outras coisas. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, que fala sobre Jerusalém, que será a capital do mundo. No reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. As nações terão de reconhecer o valor de Jerusalém sob pena de sofrerem várias consequências. Olha que interessante. Todos os reinos efêmeros serão passados. Vão acabar-se. Que é notório, o nosso reino milenial. Agora nós teremos o que nós chamamos aqui de período ou governo teocrático. Eu não gosto muito desse termo teocrático, porque nós estamos vivendo um período chamado teocrático e não tem nada de Deus no meio desse período. Não existe. Eu prefiro colocar esse período aqui como cristocêntrico, que é Cristo no centro de todas as coisas. Então Jesus ele reinará e nós, a igreja, estaremos junto com ele. O termo secto, que eu falei numa aula aqui, significa acompanhar. Significa aqueles que são de confiança. A igreja, a noiva, ela é de confiança. Então os sectos estarão com ele e nós reinaremos com ele nesse período. Ok, querido? Então guarda isso. É um período chamado teocrático. Eu prefiro falar cristocêntrico, onde Cristo será o centro, onde ele comandará, onde todo o reinado será através da sua palavra. Ok, querido? Quer falar alguma coisa sobre isso, Lucas? Fica à vontade. Sim, em relação a isso, Elias, eu vi alguns questionamentos na internet. E as pessoas perguntando se esse governo seria um governo de ditadura. E na realidade não, porque Isaías fala que ele será um reino de paz, que ele é o príncipe da paz. Então nós não podemos comparar o governo de Cristo com o governo carnal, porque o governo é um governo divino. E a forma de Jesus governar não seria da mesma forma de um governo humano. Nós vamos ver que lá os cristãos, a igreja julgará. A igreja será aquela que julgará através do ministério de Jesus naquele momento. Amém? Eu saltei aqui o tópico número 2, toda vontade de chegar nesse. O tópico número 2 fala: a terra será governada por Jesus, que eu falei aqui agora, e fala que o Senhor será o rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e será o seu nome. Nesse tópico de número 3 também eu quero deixar bem claro que o fato de Jerusalém ser a capital do mundo espiritual, e eu acho isso aqui interessantíssimo, o mundo ele vem dividido em alianças feitas desde o passado, e nós devemos lembrar isso. Quais foram as principais alianças que Deus fez com Israel? Elas foram 4, essas alianças. A aliança abrâmica está em Gênesis, se puder abrir para mim, 12, versículo 1 ao 3, está aqui, ó, Gênesis, bem fácil, Gênesis 12, de 1 ao 3, essa aliança fala sobre a aliança abrâmica. O que é essa aliança? Nessa aliança, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Isso é muito interessante. Essa nação, ela teria posse de toda a terra, receberia bênçãos universal de Deus, através de quem? Através do próprio Abraão. Isso é interessante. Eles estenderiam, e todas as nações entenderiam o propósito dessa bênção abraâmica. E essa bênção ela vem através do intermédio de Jesus Cristo. Achou comigo Gênesis 12, 1 e 3, vai ficar à vontade. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te darei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a linhagem que nós falamos da primeira aliança, que é chamada aliança abrâmica. Nós temos a segunda linhagem que fala sobre aliança palestiniana, que está em Deuteronômio 30, do 3, diz assim, ó: então o Senhor teu Deus vos fará voltar do cativeiro, se compadecer e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre os quais te espalhou o Senhor Deus. Olha a promessa de Deus. Lá no versículo número 10, ele diz: quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. A aliança palestiniana,
ela é uma extensão da aliança abrâmica, onde Deus cita mais detalhes sobre a ocupação da terra prometida e as bênçãos concernentes a essa ocupação. Através da aliança palestiniana, a restauração final e a conversão de Israel são garantidas. Deus fala que quando eles se convertessem, quando eles se voltassem, Deus restauraria. A terceira aliança, chamada aliança davídica, que está em 2 Samuel, puder abrir para mim, 7, do 4 ao 17, é algo interessante que nesta aliança, Deus prometeu a Israel que sempre teria um rei da linhagem de Davi. Olha que interessante, achou? 2 Samuel 7, 4 até 4 e 17. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edifica-me a casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos? A quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu servo, para Israel, e eu plantei para que habite no seu lugar, e não mais será perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligem como dantes. Essa linhagem davídica, ela é promessa que nunca faltaria. Eu acho interessante que o trono agora seria possessão perpétua da família davídica, descendentes da tribo de Judá, sendo este rei davídico, e ele reinaria sobre toda a nação como um todo. Então se cumpre agora. Essa é a terceira promessa, o terceiro pacto. E o quarto pacto é chamado de nova aliança. Jeremias 31, 27 diz, olha que interessante: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E no do 27 ao versículo 40, há um complemento para você ler, e ele diz, olha que interessante, no 40: E todo o vale dos cadáveres de cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancará, nem se derrubará, mas eternamente. Aqui é estabelecido um novo coração para Israel, querido. Essa aliança, chamada nova aliança. Há uma conversão genuína e autêntica. Isso é muito interessante. É estabelecido sobre o sacrifício vicário de quem? De Yeshua HaMashiach. Por causa desse sacrifício, é garantido a bênção eterna para todo aquele que nele crê. Isso é muito interessante. Nós podemos notar que, devido ao cumprimento total dessas alianças, Deus tem um pacto com Israel, e esse pacto ele é estabelecido plenamente e é consolidado no que nós chamamos reino milenar, que nós estamos acabando de estudar agora. Então essas 4 alianças devem ficar marcadas. A última aliança é nova aliança, aliança davídica, aliança palestiniana e a aliança que nós chamamos a aliança abrâmica. Estude um pouquinho sobre essas alianças, eu vou colocar abaixo do vídeo para você levar para a sala de aula. Quer falar alguma coisa sobre isso, meu querido? Em relação à questão de aliança, né, Elias, nós vemos que sempre Deus, ele cumpre as suas alianças com o homem. Deus, ele, por mais que o tempo passe, nós vemos que quando Deus chama Abraão, nós vemos a história do povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó. Depois nós vemos que o povo é levado para o Egito, depois o povo fica 430 anos no Egito, e nós vemos que Deus vai lá, toma o povo para si, depois nós vemos que vários reis tomam o povo de Israel. Então nós vemos que essa questão de Deus com o povo de Israel é uma aliança há muito tempo atrás, e nós vemos que Deus vem sempre se cumprindo, e não será diferente nesse reino milenar. Quando Jesus
ele é assunto aos céus, o anjo fala, varões galileus, o que estás olhando? E ele fala, o mesmo que está subindo irá descer. Então esse mesmo Jesus que cumpre essa promessa, ele vai descer no Monte das Oliveiras e vai cumprir a promessa dele. Amém? Amém, eu creio nessa promessa, eu creio. Eu vou continuar no tópico 2, o governo de Jesus Cristo, com o Senhor Diácono Edivando. Fica à vontade, meu querido. Amém. Governo de Jesus Cristo, Jesus governará com seus servos. No milênio, o governo de Cristo será teocrático, vindo do céu, implantado sem mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo, será eterno. Tudo o que ainda resta de estruturas dos impérios, reinos e governos será aniquilado e substituído pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. As palavras do salmista declaradas no Salmo 96 serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. Eu acho interessante, abrir 1 Timóteo 1,17, é interessante nós notarmos aqui que nesse tópico, no tópico de 1 e 2, que o milênio ele começa com a ressurreição dos justos. Olha que interessante. E ele termina com a ressurreição dos ímpios. Para notar isso aí. Né? Ele inicia com a ressurreição dos justos, o arrebatamento. Isso é interessante. E ele termina com a ressurreição dos ímpios. É interessante nós falarmos que os que ressuscitam no começo desse período, eles são levados para a vida eterna. Os que ressuscitam no fim, vivem por pouco tempo antes de morrerem para sempre. Isso deve ficar marcado aí, porque muitos alunos não prestaram atenção nesse reinado milenar. E isso deve ficar marcado. Nós teremos o que nós chamamos, eu falei um pouquinho sobre o governo teocrático, ou seja, teocracia, no original do grego significa teo, Deus, mais cracia, poder. Então, poder de Deus. Nós devemos de falar isso em sala que o sistema do governo, esse sistema teocrático, é o sistema do governo em que as ações políticas, o que nós chamamos de poder judiciário, jurídico, como eu falei aqui agora, o poder dos policiais, todos eles são submetidos a normas de uma religião. Isso é o que diz o Aurélio. Então todo esse poder que nós temos, toda essa política, todos eles são submetidos a uma religião. E essa religião dominante, ela, no nosso período milenar, que algumas pessoas dizem que está acontecendo agora é mentira, nós não vimos nada de teocracia agora, não existe isso. Fala que nós estamos na tribulação. Fala que não existe isso. Nós vamos ver que esse governo dominante, nesse período milenar, ele será o próprio Messias com sua noiva. É diferente do que nós estamos vendo em teocracia, muito diferente. Não será implantado por mãos humanas, mas pelo próprio Cristo, e será eterno. 1 Timóteo 1,17, achou para mim, meu filho? Pode ficar à vontade. Diz assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século do século. Amém. Nesse tópico, eu sei que você tem algo para comentar sobre isso, pode ficar à vontade, meu querido. Pode ficar à vontade. Sim, em relação aqui à passagem que fala que é implantado sem a mão do homem que é incorruptível, seu reino jamais passará a outro povo. Então nós vemos na visão de Daniel, que quando Daniel viu aquela estátua, né, e a estátua ela era dividida, e cada divisão significava o reino dos gentios daquela época. E essa visão de Daniel começa pela a visão do reino da Babilônia. O último reino foi o reino de Roma, que foi as pernas de ferro. Aí nós vemos que teve o último reino, o outro reino que seria os pés de ferro com barro. Então fala que essa pedra seria cortada não com mão de homem, mas sim com a própria mão do Adonai, a mão de Deus. Então a partir dali que seria instituído o reino do céu. Então nós vemos que nessa parte, que eu acho interessante, que o professor não pode deixar passar essa visão de Daniel,
Porque essa visão ela vai se juntar com a própria visão do Apocalipse. Que talvez se a pessoa for falar do reino milenial de Cristo, esquecer dessa parte, não seria muito abrangente para a mente do aluno, amém? É verdade, não podemos esquecer dessa passagem de Daniel, que era muito interessante. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, que diz: a igreja reinará com Cristo. Todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade. Além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da igreja de Cristo hão de julgar os anjos. Entenda uma coisa nesse tópico aqui, querido. O nosso papel como noivo, a quem ele ama e venceu as intempéries do mundo, agora será mudado para julgar, assim como o esposo. Isso é magnífico. O papel de noivo agora é mudado e irá passar a julgar. Como quem? Como o seu próprio esposo, o próprio Jesus Cristo. Ele é o reto juiz. 2 Timóteo 2,12 diz, olha que interessante: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então entenda uma coisa: todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, toda a nossa dor será recompensado ao estarmos do lado de Jesus para julgarmos até mesmo os anjos. 1 Coríntios 6, versículo 3, para mim, querido, olha que interessante: agora com o novo corpo que nós teremos transformados, assim como o dele, e eu acho isso muito interessante, nós teremos a honra de julgar até mesmo os anjos. O texto de 1 Coríntios 6, versículo 3, fala sobre isso. Vou analisar esse texto bem vagaroso, eu quero ler bem vagaroso para você entender, querido. 6, versículo número 3. 1 Coríntios 6, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então isso nos mostra que nós estaremos gabaritados agora para julgar até mesmo os anjos. Quem são esses anjos? Os anjos caídos. Há uma tese que alguém diz: mas os anjos não se arrepender, querido. Não há arrependimento para anjo, querido. Entenda isso. Anjo não tem livre-arbítrio. Logo nós os julgaremos. Diz a palavra de Deus, o próprio Paulo fala sobre isso. Eu vou continuar aqui com o tópico de número 3, que fala... Fora para vontade, você quer falar uma coisa? Em relação a isso aí, tem uma dúvida clássica em relação a essa questão dos cristãos estar reinando junto com as pessoas que não foram transformadas, né? Eu só queria deixar um texto aqui que diz assim, está no próprio texto em classe, né, a lição no texto em classe, que diz assim: bem-aventurado é santo e aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, só para não pular antes para o próximo tópico, para falar uma questão assim que muitos têm dúvida, e mesmo o próprio Jesus esclarece isso, porque quando Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então dá para se dizer que é uma certa prefiguração daquilo que iria acontecer no próprio dia da igreja reinando. Então nós vamos ver que a morte não aconteceria para essas pessoas, porque elas não estariam no mesmo corpo, elas estariam num corpo diferente, num corpo transformado. Amém? Eu falei na aula passada sobre isso, e até falei sobre a escatologia da Assembleia, algumas outras igrejas, algumas, não são todas, querido, vamos deixar claro isso aqui, não são todas, mas algumas igrejas pregam que nós desceremos nesse reino milenar e os ímpios estarão sobre a terra num corpo humano e nós estaremos num corpo transformado. Não existe essa escatologia, gente. Isso é uma aberração, eu já vi no meio escatológico. Nós vamos ver que Apocalipse 20, versículo número 4, ele é evidenciado com o termo a alma dos decapitados. É claro, 20, versículo 4, dá para você ler para mim aí? Sim. Vi também tronos, e nesses se sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então somos nós. Sim. Continua. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Então é uma só pessoa. Ele fala da alma dos decapitados que não se curvaram perante a besta, não receberam a marca. É uma só pessoa, reinaram 1000 anos. Aí o povo vai falar que você é homem? Não, querido, vamos extinguir isso aqui. Vamos extinguir. Pode continuar aqui? Sim. É o tópico de número 3, que fala a nova Jerusalém com o Senhor. Fica à vontade, meu querido. A nova Jerusalém é a cidade celeste e eterna, que será destinada a todos os salvos em Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, a sua beleza é ímpar, mas somente os crentes lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro poderão desfrutar de tal preciosidade. A Nova Jerusalém não é uma utopia, como afirmam alguns teólogos. Ela é real e os crentes devem desejar alcançá-la. Neste mundo estamos sujeitos à morte, à dor, às enfermidades e a muitos outros males. Mas há uma cidade santa sendo preparada para nós. Ali não haverá choro nem dor e todos viverão eternamente com Cristo. Nesse tópico em específico, querido, anote uma coisa. No fim desse milênio, Deus criará novo céu e nova terra. Anote isso aqui, que desde Isaías já havia essa profecia. Isaías 65, 17 é o que diz o texto. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Isso é muito interessante. E não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. O texto de Isaías 66, 22, há um complemento que diz: porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha que interessante. Isaías profetiza por 2 vezes a criação de novos céus e nova terra. 2 vezes. Então, por meio do que nós chamamos de ato de definição, ou definição de criação, definido de criação, Deus faz surgir novos céus e nova terra. Nesse momento, a cidade santa, que nós chamamos de Nova Jerusalém Celestial, ela desce e se insere, ou seja, entroniza-se sobre um novo espaço. Nós teremos então novos céus e novas terras, o que nós chamamos acoplado à criação de Deus. Abra em 2 Pedro 3, versículo número 13. Nós teremos o tabernáculo de Deus com os homens, o acoplamento de Nova Jerusalém com novos céus e nova terra. Isso é muito interessante. Se cumprindo o desejo de todos os santos, como diz Pedro. 2 Pedro 3, versículo número 13. Tá fácil, meu querido? 3:3? 3:13. 3:13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esse texto é específico, dizendo que nós aguardamos. Nós quem? Nós os santos. Nós aguardamos novos céus, nova terra, onde nós teremos o que? Justiça. Então, acoplar, juntar-se. Eu acho interessante que o texto do Apocalipse é muito claro em dizer, Apocalipse diz assim, fala de 20, 21, fala sobre: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e eu agora vos serei Deus, e eles serão os meus filhos. Deus junta-se aos homens, e Deus passa a habitar conosco. Isso é muito interessante. Quer falar uma coisa sobre isso, querido? Olha, eu não me canso de falar contra essa teoria da prosperidade. Eu vou continuar falando, porque eles pregam só aqui na terra, não pregam um novo céu, uma nova terra. Então eu vejo o seguinte, que nós cristãos, nós devemos continuar debatendo essa lição, pegar nos dias de culto de ensino, escola dominical, para que a igreja possa saber que existe sim, que Jesus Cristo irá voltar, que vai ter novos céus e nova terra, e que não vai ser dessa mesma forma que eles estão pregando. Eles só pregam prosperidade, só pregam aquilo que irá acontecer aqui. Então que nós devemos pensar, e nós devemos motivar a sala de aula a pensar que irá sim, que Jesus Cristo irá voltar, que Ele irá fazer novos céus e nova terra. Essa é a verdade que os cristãos não devem apagar. Não devem apagar. Eu vou continuar no tópico número 3, falar aspectos relevantes do milênio. Quem vai participar desse reino? Vão participar do milênio todos os salvos em Cristo, o remanescente de Israel, salvos por Cristo, na batalha do Armagedon, e os que escaparem da grande tribulação. Então serão 3 os grupos, segundo a revista. E eu vou deixar uma
fecha aspas e abre aspas aqui, abre aspas e fecha aspas, que neste reino milenial participará então os salvos em Jesus, o remanescente de Israel, salvos por Jesus na batalha do Armagedon, isso é muito claro, e os que escaparem da grande tribulação. Ah, querido, o povo está pregando a segunda vinda de Jesus aí para gentios, eu acho muito difícil, muito difícil. Primeiro, vou continuar frisando aqui na aula, não terá a marca, não, se ele for marcado já perdeu a salvação. Segundo, não se prostrará diante do anticristo, então logo ele não escapará da tribulação, ele vai ser morto, decapitado. E terceiro, terá que negar o anticristo perante todos, não se curvar e negar, então ele não vai escapar da grande tribulação. Muito difícil, muito difícil. Será basicamente todo mundo em um só governo perseguindo cristão, perseguindo aqueles que falarem de Jesus. As Bíblias serão queimadas, o Espírito Santo não estará mais agindo no meio do povo de Deus. E é interessante nós frisarmos isso, que algumas pessoas dizem assim: ah, mas o Espírito Santo foi tirado da terra porque a igreja foi arrebatada. Não, querido, o Espírito Santo não é tirado, não, a ação dele é extinguida. O Espírito Santo é um todo, está em todos os lugares, assim como Deus, então ele não pode ser tirado. Vamos lembrar isso aqui. Quer falar alguma coisa? Sim, você falando dessa questão aí, Elias, eu assisti um filme há muito tempo atrás, Novo Convertido, eu creio que meus colegas também devem ter assistido aqui, o filme chamado Deixado para Trás, e nós vimos que naquele filme, que os americanos ganham muito dinheiro vendendo aquele filme, e nós vamos ver que, se você for olhar a história, é uma história bem elaborada, uma história bem feita, bem tramada, mas quando nós vamos ver o conteúdo em si, nós vamos ver que a igreja estava cultuando no meio da tribulação. Aí é complicado, viu? Porque como que seria esse reino da tribulação ao qual o anticristo irá dominar todas as coisas e a igreja naquele momento será dominada? Então nós vamos ver que essa teologia não é uma teologia bíblica em si, porque se for realmente a igreja cultuando, a igreja fazendo aquilo tudo, eu seria que o governo não seria aquele governo completamente igual a Bíblia fala. Vamos deixar claro que as igrejas serão queimadas, as igrejas serão doadas, serão extinguidas, isso aqui é fato. A primeira coisa que vai fazer é acabar com todas as igrejas. A Bíblia diz que ele vai lançar o nome de Cristo como um blasfemador, aquele que não trouxe paz, e ele trouxe uma paz de 3 anos e meio. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Agora você fala para os meus alunos na sala de aula: chore teologicamente. Chore teologicamente. Querido, tudo que você tem que assistir, tudo que você vai ver, toda palestra que você vai ouvir, você tem que ter um senso de cristão, principalmente base bíblica. Hoje os alunos não têm base bíblica, por isso que fica chorando nos filmes desse aí e acreditando na segunda volta de Jesus para o gentil. Ah, vai lá desse salão. Eu vou continuar aqui no tópico número 3. 2 diz: haverá um conhecimento universal de Deus. Pode prosseguir, meu querido? Sim. Haverá um conhecimento universal de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. Será um verdadeiro avivamento mundial. Isaías 32, versículo 15, para mim bem rapidinho. Olha, que diz que é interessante: por não haver o mal sobre a terra, nesse período é um período de paz, e a paz de Yeshua, que é diferente da paz do anticristo, que é só 3 anos e meio, ele vai reinar por 1000 anos de paz, e depois será eterno, quando ele deliberadamente levar Satanás e o anticristo e os falsos profetas para o lado de fogo e enxofre, ele vai reinar para sempre. Por não haver então mal sobre a terra, esse período será marcado pelo derramado conhecimento de Deus, de Adonai. Isaías 11, versículo 9 diz, olha que interessante, Isaías 11, versículo 9: não se fará mal e nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é uma profecia magnífica de Isaías, querido. Então entenda, isso é um complemento daquilo que foi em Atos, o dia de Pentecostes, mas ele será mais abundante do que vimos em Atos 2, o versículo de 1 ao 4, será mais abundante, será toda a terra, ele será global. Aí o texto de Isaías 32, versículo 15 complementa, está fácil, lembra mim? Sim.
até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O pomar será tido por Bosque. Então, vai exalar o Espírito Santo sobre todos os lugares. Querido, será um reino magnífico, será um reino, sem palavras para definir esse reino de Cristo, sem palavras. O tópico de número 3 diz: haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz, e durante o milênio o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar e que não depende das circunstâncias. As famílias viverão completa união. Não haverá mais guerras, coações terroristas durante os 1000 anos de paz sobre a terra. A justiça e a verdade nesse período serão plenas, pois os filhos de Deus é quem julgará com justiça e retidão. Então entenda uma coisa: o tempo de Cristo será estabelecido, logo a paz dele será fixada sobre esse período. Diferente do cavaleiro branco que trouxe uma paz falsa durante 3 anos e meio. Isso nos mostra que Adonai não cria nada em pouco tempo, permanente, mas ele cria tudo eterno. Isso é magnífico. Quer falar alguma coisa, meu querido? Na realidade, essa questão de eterno, a aliança que ele faz com Davi, ele fala dessa forma, que ele faz aliança com seu servo, com seu eleito, e que essa aliança será de geração a geração. Aliança davídica. Aliança davídica, aquilo que as alianças ao qual o professor Elias falou. Então nós vimos que essa aliança seria uma aliança eterna, não seria uma aliança com pouco tempo, amém? Eu vou continuar aqui com o Senhor no tópico de número 4, que fala: a natureza será transformada. Pode perguntar, meu querido. Sim, a natureza será transformada. Animais selvagens vão perder sua ferocidade e poderão conviver harmoniosamente com o ser humano. A maldição da terra por causa do pecado desaparecerá. Não haverá necessidade de agrotóxicos, pois a bênção de Deus estará sobre a produção de alimentos. Não haverá pestes, enchentes, terremotos, nem falta de alimento na terra, pois terá uma produção agrícola jamais vista. Eu quero que o senhor abra em Gênesis 1, o versículo número 26, para nós podermos entender esse tópico. Gênesis 1, 26. Se puder ler para mim, acho que está grifado na minha Bíblia, assim, pode contar. Sim. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Grife-se para mim, tenha ele. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. É interessante nós frisarmos nesse tópico, que o senhor leu, o tópico de número 4, a natureza é transformada, que nós voltaremos ao primeiro estado do Éden. Olha que interessante. Por que nós deixamos... A gente fala que eu sou louco quando eu falo sobre esse tópico. Eu acredito que o homem conversava com o animal. Sim. Senão Eva não teria sido enganada pela serpente. Imagina uma cobra chegar conversando com você, você nunca havia conversado. E nós vamos ver que o pecado tirou essa conformidade, esse manancial que nós tínhamos com os animais. Eu gosto de uma aula que o professor Eli teve aqui, ele falou que o fato de Noé prender os animais, e eu gravei bem aqui, até falei na revista logo após a aula dele, que falou que o fato de Noé prender os animais os deixou com medo do homem, e houve um pavor após isso, e a própria Bíblia diz que houve um pavor dos animais com Noé. E eu acho interessante nós frisarmos aqui que nós voltaremos ao primeiro estado do Éden, onde nós dominamos os animais não por força, mas pela ordem do próprio Adonai. Isso é magnífico, querido. Então nós voltaremos a ter um elo com os animais de novo. Nós voltaremos a ter esse elo. Eles perderão a sua ferocidade, diz a revista. Isso é interessante. Nesse tempo haverá paz. A palavra grega usada por Paulo para paz é eirene. Por isso eu sempre cumprimento os alunos que eirene kyrios, a paz de Cristo. Já na raiz original, no Novo Testamento, eles usam a palavra chamada shalom, na hebraica, shalom, que ocorre muitas vezes no Novo Testamento. Eu acho interessante que shalom se referia a simplesmente
paz no sentido político. Eles usavam paz somente no sentido político, mas Paulo aprofunda e nós vamos ver que a boa vontade de Deus no segmento de Shalom de Paulo, ele traz consigo a paz de Deus, Shalom Adonai, sempre há essa especificação no Novo Testamento. Paulo usa a paz não somente no sentido político, mas também no sentido agora espiritual. Ele complementa dizendo Shalom Adonai, a paz do Senhor, ou a paz do nosso Deus. Querido, geralmente supõe-se que o uso que Paulo fazia a eirene de paz é segurança, e é uma alusão à palavra de Jeremias sobre os judeus em seu tempo. Em Jeremias 32, 23, versículo 17, ele diz: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que a anda segundo a dureza do vosso coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então Paulo, ele muda o sentido da palavra. Enquanto os judeus achavam que a paz estava sobre eles, mas eles eram duros de coração e não havia paz sobre eles, agora Paulo diz Eirene Kyrios, ou Shalom Adonai, a paz do meu Deus, a paz de Cristo, que os judeus não confiavam, não acreditavam, agora sobremaneira é reestabelecido o tempo e o reinar em Paulo, desde os discípulos dos apóstolos, eles já instituíam a paz de Cristo, que ninguém pode ter senão aqueles que servem a Cristo. Elias, em relação a essa questão da natureza, a entrada do pecado no mundo, ela tão somente a própria natureza dos animais mudaram, né? Que hoje em dia nós não podemos se relacionar com os animais que são mais selváticos, mais ferozes. E em relação à questão da própria natureza, nós vemos hoje em dia o quanto nós estamos sofrendo por causa disso. O desmatamento, as secas que estão acontecendo nos rios, o acontecimento que aconteceu esses dias aí em Mariana, o homem degradando a natureza por ter riqueza. Então nós vemos que o próprio Deus, nessa questão que fala que ele irá reinar, ele vai mostrar também como que se deveria cuidar da própria natureza, que o ser humano, da forma que ele está cuidando, está totalmente errada. Deus instituiu formas, instituiu questões para que possamos cuidar de forma certa da natureza. Então nós vemos que o ser humano está cuidando de forma errada e nós estamos sofrendo com isso. Aconteceu há um tempo atrás aí, em algumas cidades aqui perto de Teoflotone, Tambacuri, Ouro Verde, relação da falta de água. Mas isso aí não vem por causa de Deus. Tem muitas pessoas que ficam culpando Deus, porque não está chovendo, porque não está acontecendo isso, porque não está acontecendo aquilo. Mas nós vemos que é o próprio homem que está destruindo a natureza. Verdade, nós degradamos, então nós estamos fazendo a lei da semeadura, isso tem que ficar claro. O tópico de número 5 diz: haverá saúde e prosperidade para todos. As condições ambientais serão altamente favoráveis à melhoria da qualidade de vida do planeta. A longevidade surpreenderá a todos pelas excelentes condições de saúde. Além da saúde, abra Isaías 65, 20 e 22. Além da saúde, as condições de moradia para todos serão melhores e jamais vistas. Serão as melhores e jamais vistas. Querida, nota uma coisa. Assim como no tempo de Adão e também no tempo de Noé, todo o potencial das nações será para desenvolvimento da tecnologia agrícola. Lembra dos filhos de Noé? Que usaram todo o conhecimento que eles tinham para fazer ferramentas agrícolas. Logo após nós vamos ver eles usar essas ferramentas para fazerem o mal. Mas agora, nesse tempo, toda a tecnologia será para desenvolvimento agrícola. Nós teremos assim um tempo e uma longevidade maior. A Isaías 65, 20 e 22 fala sobre isso. Pode falar, meu querido, fica à vontade. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão,
plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitam, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de toda obra das suas próprias mãos. Note que isso nos afirma que nós voltaremos à essência do primeiro Adão. Isso é verídico, querido. Onde tudo cooperava para uma vida repleta de paz, harmonia e, acima de tudo, o viver com o Pai Celestial. Esta é a grande prosperidade que Adonai tem para o homem. O viver ao seu lado, diferente do que nós temos visto em quase todas as igrejas na atualidade. Quando as igrejas pregam um mundo financeiro, Deus nos mostra que a prosperidade dele é nós termos uma vida de qualidade, uma vida, por que não dizer vida de vida? E a vida de vida vivida ao lado do Mestre. A maior prosperidade que nós temos é conhecer o Salvador nesse tempo. E a maior prosperidade que nós teremos é estar ao lado dele no reino milenar. Concorda, meu querido? Com certeza. Eu vou ter que contar uma situação engraçada, né? Eu estava vendo alguns vídeos na internet, aí o pastor chegou para a irmã, conta a sua bênção, conta a sua bênção. A irmã falou, pastor, eu fui salvo. Irmã, conta a sua bênção. Pastor, eu fui salvo. Então, nós vemos que para muitas igrejas, a bênção é ter uma casa, é ter um carro, mas na realidade a bênção é espiritual, é estar do lado de Jesus, é estar junto com Yeshua, estar junto com o Salvador. Isso que é bênção para os cristãos. Eu vou prosseguir com a conclusão com o Senhor. Pode ficar à vontade, meu querido. Sim. Conclusão. Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra, que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica e institucional. E essa realidade só se concretizará no milênio quando Cristo implantar o seu reino na Terra. Jesus governará o mundo com poder e grande glória, após suplantar todos os reinos e governos do mundo. Pode ficar à vontade. Considerações. Sim, foi um prazer mais uma vez estar com você, Elias, e com o nosso cinegrafista aqui, o irmão Eli. Foi muito bom, lição muito bem abordada. Creio eu que essa lição falando sobre escatologia tem que ficar gravada na cabeça dos alunos, tem que ficar gravada na igreja, porque são lições muito importantes e que vocês possam estar conduzindo os seus alunos a estar lendo Apocalipse. Nós vemos que não é um livro bicho de 7 cabeças, mas é um livro muito bom. Continue lendo, continue estudando, que será cada dia uma bênção estar buscando essa lição para as suas vidas. Eu me despeço de você deixando Apocalipse 21, que diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não fecharão de dia, nunca vai se fechar, porque Adonai, Yeshua, é a sua lâmpada eterna. Ok, querido? Até a próxima aula. E a próxima aula é a aula de número 11, que traz como título o juízo final. Será uma excelente aula, um grande debate. Que Deus possa nos abençoar. E até a próxima aula. E aqui no Shalom.